Olá, estamos juntos novamente para realizar um proveitoso diálogo no BVD deste mês, onde vamos discutir a essência do último trecho selecionado do escrito, a Seleção do Tempo. Dentre todas, Seleção do Tempo é considerada como uma das 5 mais importantes escrituras do Buda Nichiren Daishonin. Para compreendermos a profundidade do escrito Seleção do Tempo, na prática, gostaríamos de compartilhar um trecho do diálogo A Sabedoria do Suda de Lótus, que ilustra o quão atual é o seu conteúdo. Trata-se de um episódio pouco conhecido por volta do início dos anos 60, em que o presidente Ikeda estava escrevendo suas explanações sobre a escritura Seleção do Tempo, na qual Nichiren Daishonin profetiza a futura realização do Kosen-rufu mundial. Há uma passagem em um trecho de Seleção do Tempo que diz: grandes lutas e disputas como jamais vistas no passado irromperão em todo o Jambutivipa. Os dirigentes do departamento de estudo com quem o presidente Ikeda estava discutindo essa escritura aparentemente sugeriram que esta passagem em particular poderia ser interpretada como uma predição da ocorrência da Terceira Guerra Mundial, uma vez que o mundo encontrava-se em meio à Guerra Fria e numa crescente corrida pelas armas nucleares, onde muitas pessoas temiam que uma guerra global fosse iminente. O presidente Ikeda rejeitou resolutamente essa conclusão. Se a Terceira Guerra Mundial ocorrer, disse o presidente Ikeda com toda a veemência, toda a raça humana será dizimada pelas armas nucleares. Deve a humanidade ser sujeita a um sofrimento mais cruel e horrível do que já foi? Permitir que isso aconteça demonstra uma abominável falta de benevolência como budista. Vamos decidir agora que é a Segunda Guerra Mundial a que Daishonin está se referindo quando falou em grandes lutas e disputas como jamais vistas no passado. Aconteça o que acontecer, não podemos permitir que ocorra uma outra guerra mundial. Vamos orar ao Gohonzon com uma forte determinação para evitar que isso ocorra a todo custo, jurando dedicar nossa vida abnegadamente à causa da propagação da lei. Vamos atingir definitivamente o Kosen-rufu, o sonho de paz e da felicidade duradouras para toda a humanidade, assim bradou o presidente Ikeda. O presidente Ikeda declarou firmemente que o budismo de Nichiren Daishonin é primordialmente um budismo de paz. Daishonin estava convicto de que poderíamos transformar mesmo a mais terrível e dolorosa realidade, incluindo o perigo da guerra, e assim realmente é imperativo que assim o façamos. Vamos estudar agora o seguinte trecho do escrito de Nichiren Daishonin, Seleção do Tempo. Pequenos rios se unem para formar o grande oceano, e minúsculas partículas de areia se acumulam para formar o Monte Sumeru. Quando eu, Nichiren, comecei a ter fé no Sutra de Lótus, eu era semelhante a uma gota d'água, ou uma única partícula de areia em todo o Japão. Mas, depois, quando 2, 3, 10 pessoas e, eventualmente, 100, 1000 e 1 milhão de pessoas passarem a recitar o Sutra de Lótus e a transmiti-lo aos outros, todos formarão um Monte Sumeru da perfeita iluminação, o oceano de um grande nirvana. Não procurem nenhum outro caminho, a não ser aquele pelo qual se manifeste o estado de Buda. Este é um importante trecho que declara a predição do Kosen-rufu mundial. O ponto essencial da discussão de hoje é sobre o Kosen-rufu. Assim como miríades de gotas d'água se juntam para formar um grande oceano, ou minúsculas partículas de poeira se acumulam para formar uma enorme montanha, inumeráveis indivíduos juntos formam um grande movimento ou uma imensa onda. Existe uma analogia que transmite o seguinte pensamento. Para se criar ondas, atiramos uma pedra, mas quando não existirem mais pedras, jogue a si mesmo. Se quiséssemos movimentar a organização, não era para ficar procurando uma pedra para tirar na água. Precisávamos nos lançar para mover toda a organização. Tudo começa com uma única pessoa. A paixão e o comprometimento dessa pessoa
inspirarão outra pessoa e mais outra para se unir com a mesma determinação e visão. Por sua vez, inspirarão muitas outras pessoas. Seus grupos crescerão constantemente em tamanho e força. O Sutta de Lótus é um ensinamento para a iluminação de todas as pessoas que têm o poder de romper a escuridão fundamental de todos e despertá-los para a sua natureza de Buda inerente. Quando os praticantes do Sutta de Lótus realizam o Shakubuku, iluminam a escuridão em torno deles, assim como o sol. Como resultado, segundo o Daishonin, com seu mesmo espírito invencível de primeiro devoto, esses praticantes despertarão 2, 3, 10 pessoas e eventualmente 100, 1000 e 1 milhão de pessoas, que se unirão a eles em seus esforços e despertarão inumeráveis pessoas. Juntos, como partículas de poeira ou gotas d'água, formam o Monte Sumeru da perfeita iluminação, um oceano do grande Nirvana. Cada pessoa tem o poder de criar ondas que transformem a sociedade. Se nos unirmos, podemos transformar o mundo. Pode levar algum tempo, mas visto de uma perspectiva a longo prazo, as pessoas acabarão vitoriosas. Quando a sabedoria e a compaixão da lei mística se espalharem por toda a Terra, os princípios humanísticos do Sutta de Lótus forem abraçados como valores humanos universais, veremos a construção de sociedades onde prevalece a paz duradoura. Um outro ponto muito importante desse trecho é que Daishonin nos ensina ainda que não devemos procurar outro caminho para atingir o estado de Buda, senão o de criar uma grande onda do Kosen-rufu que começa com a revolução humana de cada pessoa. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Somente podemos evidenciar o nosso estado de Buda inerente por meio de esforços para concretizar o grande desejo do Buda, Daigan, para a felicidade humana e para a paz mundial. No escrito A Seleção do Tempo, portanto, Daishonin exorta seus discípulos a se juntarem a ele na luta em prol do Kosen-rufu, o que permite manifestar um sublime estado de vida. Apresentamos agora a seguinte sugestão de temas a serem escolhidos para a discussão. Primeiro, em Seleção do Tempo, estudamos a importância de compreender o tempo. Isso não significa esperar o tempo correto surgir, mas quem faz acontecer a época é a própria pessoa. Discuta esse ponto em termos práticos, como, por exemplo, na transformação da desarmonia familiar, na resolução de conflitos de relacionamento, superação de uma doença, etc. Segundo, discutam sobre a frase do escrito Seleção do Tempo. Não procurem nenhum outro caminho a não ser aquele pelo qual se manifeste o estado de Buda. E terceiro, dialoguem sobre Kosen-rufu com base na ideia de fluxo ou correnteza, e não como ponto de chegada. Nós ficamos por aqui e desejamos que todos vocês aí no BVD realizem um maravilhoso diálogo que começa agora. A gente se vê no próximo BVD. Excelente atividade a todos!